Graças e paz, irmãos. Amém. Que bom que você veio, que bom que você pôde estar conosco nesse lugar, adorando a Deus, cantando ao Senhor, louvores. Ele é digno do seu louvor, é digno da sua adoração. Deus. Irmãos, abre sua Bíblia lá na carta aos Hebreus, capítulo 4, por favor. Amém? A carta aos Hebreus, capítulo 4, verso número 12. Eu vou ler o 11 também, 11 e 12. Amém? Os irmãos acharam, amém? Na carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 11 e 12. Diz assim: fossemos, pois, ao entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir o pensamento e propósito do coração. Glória a Deus. Irmãos, a carta aos Hebreus é um autor desconhecido, porém ele deve ter aproximadamente escrevido no ano 70 depois de Cristo, antes da destruição de Jerusalém, porque ele não fala a respeito da destruição do templo em Jerusalém, que foi nos anos 70, talvez tenha sido antes. Mas ele escreve para os judeus convertidos e tem um conhecimento gigantesco das doutrinas do Antigo Testamento. E ele tá informando aos seus leitores que antes de Cristo era bom, agora com Cristo é muito melhor. Aquilo que era melhor agora está muito melhor. Por que agora está muito melhor? Porque Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior aos sacerdotes, Jesus é superior ao sacrifício, Jesus é superior a tudo. E eles têm uma preocupação para escrever aos judeus convertidos, porque alguns começaram a abandonar o cristianismo, a voltar para a sua religião, o judaísmo novamente. E se você tiver curiosidade, no capítulo 6, verso 4 em diante, diz assim: não adianta vocês voltarem, porque se vocês voltarem para o judaísmo, lá não tem salvação. Vocês quererem matar Jesus de novo, e isso não vai mais acontecer. Se vocês voltarem, não tem como mais. Se você voltar para o judaísmo, lá não tem como vocês serem salvos. Já era. Então, assim, aquilo que era bom, com Jesus ficou melhor. Então, Jesus é superior. A preocupação do escritor da carta aos Hebreus é exatamente isso. Por que vocês estão abandonando? Porque o que vocês estão vivendo agora, vocês já viveram coisas piores. Vocês já viveram lutas até piores, no capítulo 10, verso 32 em diante, você vai ver ele dizendo isso. Vocês já provaram isso, que vocês, era admirável, foram levados a prisões, foram açoitados, e vocês não desistiram. E por que vocês estão desistindo agora? Vocês não estão passando tão luta para vocês desistirem agora. Porque aí ele vai falar que a palavra de Deus ela é viva, porque é uma palavra que circulou desde a época de Abraão até aqui. Ela tanto foi importante para aquela época, como está sendo importante agora para nós, e para eles também naquela época, quando foi escrita a carta. Quando ele diz que no capítulo 3, do verso 7 em diante, você vai ver que a incredulidade dos homens que saíram do Egito não permitiu que eles entrassem na terra prometida. Não foi a palavra de Deus que falhou, porque a palavra de Deus ela é viva, ela não falha. O que falhou foi eles não colocar crédito nessa palavra poderosa. Porque até o descanso da terra prometida é menor do que o descanso que Jesus dá. O descanso de Josué é muito menor que o do descanso que Jesus é capaz de dar. Por que vocês estão trocando? Trocando aquilo que é menor por aquilo que é maior? Trocando aquilo que é melhor por aquilo que é muito melhor?
É estranho. Por que que vocês estão deixando, por exemplo, vocês voltarem a fazer sacrifício de animais, porque Jesus já fez isso, eles não precisam mais fazer sacrifício de animais. Todo ano tem que ir lá para o templo, fazer o sacrifício para a vida de vocês. Vocês não precisam mais fazer isso. Agora vocês estão libertos a viver uma vida de liberdade. Ele disse, porque a preocupação dele era que acontecesse a mesma coisa que aconteceu com o pessoal no deserto. Ficaram lá por causa da desobediência. Não dá valor à palavra de Deus, não crê na palavra de Deus, a Bíblia chama disso de desobediência. E todos os desobedientes caíram no deserto, não conseguiram entrar no descanso. Inclusive tem uma lista dos que vão ficar de fora, Paulo disse também em Apocalipse, que são os malfeitores, os homicidas, os incrédulos, vão ficar de fora. Porque a palavra de Deus ela é poderosa para transformar. Vamos falar quatro características importantes da palavra de Deus. Então ele diz assim, esforcemos-nos pois por entrar no descanso. Vamos esforçar. No capítulo 10, verso 25, ele diz, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Não deixe de congregar. A gente ouve pessoas dizer assim, irmãos, a gente não precisa ir mais na igreja, não. A gente pode ser crente sem ir na igreja. Isso é doutrina de Satanás, irmãos. Isso não está escrito na Bíblia, não. Não, mas eu prefiro ficar na minha casa, cultuando a Deus em casa. Você não cultua a Deus em casa. Você que está assistindo o culto aqui, você não quer vir para a igreja, mas eu posso assistir o culto de casa. Você está assistindo o culto. É como se você assistisse um jogo de futebol. É como se você estivesse assistindo uma novela. Você não está participando, está assistindo. E o texto aqui do capítulo 10, verso 25, ele diz, irmãos, não deixe de congregar, como é costume de alguns. O congregar é bênção de Deus. Quando deixa de fazer isso, é desobediência. E a palavra de Deus diz que os desobedientes não entrarão no descanso. Ele diz assim, porque a palavra de Deus ela é viva. Por que ele está dizendo que a palavra de Deus ela é viva? É a primeira característica. Irmãos, porque a palavra de Deus ela é viva porque ela se move. Ela é tão real quanto no passado, no presente e no futuro. Essa mesma palavra que foi falada por meio de Moisés, é a mesma palavra que foi falada aos profetas, que foi falada no Novo Testamento, no início do Novo Testamento, e é a mesma palavra que está continuando falando aqui entre nós. A palavra de Deus ela é viva porque ela se move, e ela está atuante, e ela é tão real em qualquer época, em qualquer geração, em qualquer cultura, ela permanece real, porque ela é viva. E a palavra viva aqui, ela tem objetivo, né? O primeiro objetivo é porque ela se move de geração em geração. B, ela tem vida em si mesma. C, para dar vida ao pecador que está morto nos seus delitos e pecados. E D, ela produz vida, como também vivifica, fortalece, faz crescer, desenvolve e mantém vivo. É sobre a palavra de Deus que nós estamos aqui nessa noite, porque ela se move. A mesma palavra que foi pregada há 30 anos para mim é a mesma que estou sendo pregada agora. Ela é viva. Eu ouço pessoas dizendo assim, a Bíblia é o texto mais antigo, é o livro mais antigo. É a pior besteira, a pior idiotice que eu já ouvi na minha vida. Falar que a Bíblia é o livro mais antigo. Por que tem que ler? Porque um livro que está desatualizado. Isso é voz de demônios que falam isso, para deixar com que você não acredite que a palavra de Deus ela é viva. Eu tive uma oportunidade de evangelizar um rapaz que chegou com essas palavras. Para que ler um livro que é um livro mais antigo do mundo? E foi escrito por homem. Ela não é tão atual como as pessoas falam. E eu falei para ele, então faz uma pergunta para mim. E, aliás, eu vou até fazer uma pergunta para você e você vai me falar se a palavra de Deus ela não é tão atual como se ela fosse escrita hoje. Daniel, profeta, eu já acho que já até citei aqui, Daniel capítulo 12, verso 4.
Deus está dizendo assim para Daniel. Daniel sela esse livro, fecha, sela o livro dessa profecia, que nos finais dos tempos, a ciência se multiplicaria. Ele não sabe quantos anos Daniel escreveu antes de Cristo. 400 anos antes de Cristo. Ele escreve isso. Nós já estamos quase 2000 e quantos? Mais 2000 anos depois de Cristo. 2.400 anos até aqui. A ciência se multiplicaria. O que a gente vê da ciência hoje? O que a gente vê as pessoas correndo atrás das redes sociais, desesperadas atrás de sabedoria, inteligência. A ciência se multiplicou dos 20 anos para cá de uma velocidade gigantesca. A palavra de Deus já está falando 400 anos antes de Cristo. A Terra é redonda, amém? Todo mundo concorda? Se tiver alguém que fala que você acredita que a Terra é quadrada, eu vou sentar com você depois. A Terra é redonda, né? Sabe por que a Terra é redonda? Porque a palavra de Deus já disse através do profeta Isaías. Não, mas quem descobriu que a Terra era redonda não foi o profeta Isaías. Quem foi que descobriu? Alguém estudou isso? Me ajuda aí. Não é possível que não tenha alguém que passou pela escola. Quem? Cristóvão Colombo? Você faltou nessa aula. Newton também. Você faltou também na aula, né? Galileu. Ele descobriu, certo? Mas o profeta Isaías, escrevendo há 700 anos antes de Cristo, ele diz, ele está sobre a redondeza da terra. Espera aí. Se o profeta está falando que ele está sobre a redondeza da terra, por que está falando que a terra é o quê? Redonda. Aí vem Galileu descobri que a terra era redonda. Meu camarada, a Bíblia já está falando há 700 anos antes de Cristo. Ele está sobre a redondeza da terra. A palavra de Deus ela é viva. Já está falando isso há anos que a terra é redonda. E uma outra coisa que os professores, eu sei que tem vários professores aqui, como é que o professor explica sobre o ano bissexto? Ele vai ter que procurar alguma coisa, biblicamente falando. Tem um professor, essa história é bem legal, que o professor, para tentar explicar o ano bissexto, ele disse que teve um cara que orou lá no passado, e o sol parou por um dia. E aí faz essa contagem, chega num dos 4 anos, aparece o ano bissexto. Mas o ano bissexto, sabe quem orou? Foi Josué. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é viva. Ela é atuante naquela época, ela se move conforme as gerações. E a segunda característica dessa palavra poderosa, que se move, que restaura, que traz vida, ela também é eficaz. O que significa eficaz? Ela produz o efeito esperado. A palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Ela produz exatamente aquilo que é esperado. O que a palavra de Deus produz na minha vida? Vida. Porque ela é eficaz. Ela produz exatamente aquilo que ela foi determinada. Além de produzir o efeito que é esperado, que dá resultado, B, ela não falha em que dá segurança, validade, infalível, seguro e válido. C, que consegue persuadir convincente na eficácia da palavra. D, é capaz de alcançar o resultado desejado. E, que possui a capacidade de desenvolver em circunstâncias morais sem a ajuda de ninguém, sem ajuda externa. Ela tem o poder de fazer exatamente sem precisar de ajuda de ninguém. Porque ela é viva e ela é eficaz. Terceiro característica dessa palavra que nós estamos lendo aqui no verso 12, que ela é viva e eficaz, ela também era cortante.
mais cortante que algumas espadas de 2 gumes. Essa palavra cortante, como algumas espadas, eu não sei se tem alguém aqui que é açougueiro. Tem alguém que é açougueiro? Eu me lembrei dessa história, que não é a mesma faca que desossa o animal, não é a mesma faca que corta em cima da mesa para fazer bife. A faca que desossa é uma faca fina e afiada, porque ela vai entrar em lugares que é impossível qualquer outra faca normal entrar. Ela precisa separar as carnes. Ela precisa separar a carne dos ossos. E é uma faca fina, cortantes, porque outra faca não entra. A palavra de Deus ela é tão poderosa que ela consegue cortar, consegue separar juntas e medulas. É uma das coisas que quem é açougueiro sabe muito bem que é isso, do osso e da carne. O osso é duro, a carne é mole e essa faca consegue separar. É tão difícil você entender, irmãos, o que é quando você está sentindo a alegria da alma e do espírito, porque é muito próximo, o sentimento é muito parecido, é tão parecido que é só a palavra de Deus que consegue separar isso. É uma das características importantes e poderosas da palavra de Deus, que é mais cortante ou penetrante do que algumas espadas de 2 gumes. E aí a terceira parte aqui, ele penetra até a ponto de dividir alma e espírito. O principal ensino dessa afirmativa é que a palavra de Deus revela o nosso verdadeiro eu. Quando Deus está falando conosco através da palavra, Ele vai esclarecer quem sou eu. Vai trazer à tona que eu não sou tão assim como eu acho. Ele vai mostrar através da palavra, esclarecer que eu não sou tão verdadeiro como eu penso. E que eu não sou tão verdadeiro como eu acho que eu sou. Então ela era cortante, que ela separa entre a parte material e espiritual. A palavra de Deus ela é cortante porque ela consegue discernir o pensamento do coração. Ela consegue trazer para o nosso entendimento humano que eu preciso de Deus. Eu necessito de me render a Ele. Eu não sei se você já teve essa experiência de estar em algum lugar e de repente alguém começa a falar, começa a pregar, ou de repente alguém vem conversar com você e você fica pensando, mas peraí, quem te contou isso? Quem te falou isso? Olha só, eu fui fazer uma visita numa casa e a mulher, a senhora estava com um problema muito sério e a filha que me chamou para ir orar com ela, com a mãe dela. E eu comecei a falar para ela, da palavra de Deus, e ela levou para a filha e falou assim, por que você falou isso para ele? Ela falou assim, não foi nada para ele não. Ela falou assim, você falou, por que ele está falando tanto assim? Porque a palavra de Deus ela é viva, a palavra de Deus ela é eficaz, e ele é mais cortante que alguma espada de 2 gumes. E esse cortante, irmãos, é colocar a realidade diante de Deus. Você precisa urgentemente se chegar a Deus. Você está correndo um grande risco. Você precisa se chegar a Deus, está correndo um grande risco. E só quem pode te livrar desse laço ou embaraço é Deus. Eu não sei se você já teve essa experiência de você estar Deus usa até qualquer pessoa quando Ele quiser. De repente, eu não sei se você já passou por isso, mas está no médico, e o médico analisa você e pergunta assim, você tem fé? Mas como assim? Porque só Deus pode mudar a situação sua. Deus está usando o rapaz, o médico, sei lá, para te aconselhar. Porque para mudar isso é só a palavra de Deus que consegue chegar nesse ponto aí. Ela é mais cortante, ela consegue separar. Alguns médicos que estudam essa área da ortopedia, ele diz que para separar entre juntas e medulas é tão parecido que só por meio de exame de DNA. E tão parecido que é. Mas a palavra de Deus ela é tão tremenda, que ela é tão poderosa, tão cortante, tão profundo, que ela separa entre alma e espírito e juntas e medulas. Então, mais cortantes. Olha a coisa interessante.
O principal ensino dessa afirmativa é que a palavra de Deus revela o nosso verdadeiro eu. Somos espirituais ou naturais? Vai mostrar que realmente eu sou crente ou não. Se eu estou servindo a Jesus ou não. Se eu estou, como o pastor Sebastião leu aqui, né? Deus está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que adorem a Ele em espírito e em verdade. Irmãos, eu costumo dizer isso, porque eu já cantei aqui na equipe de louvor, quando era lá há uns tempos atrás. E quantas vezes Deus me dizia assim, rapaz, como você é mentiroso. Você canta assim, que parece que realmente você está vivendo isso, você não está. Às vezes eu fico cantando assim, e aí de repente Deus fala assim, para aí. Você não é tão verdadeiro assim não, rapaz. Deus, quando Jesus disse que está procurando os verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade, não precisa mentir para Deus. Adora Ele do jeito que você está. Eu não preciso mostrar para vocês que eu sou melhor, não. Deus, tem misericórdia. Senhor, tu sabe, conhece toda a minha vida, eu sou pecador mesmo. Infelizmente, mas eu estou lutando para melhorar. Mas tenha misericórdia de mim. Irmãos, que a gente vê pessoas da nata, que parece que esses caras não têm pecado. A Bíblia diz, quando eu digo que eu não cometi pecado, é porque eu já pequei. A palavra de Deus traz essa realidade. A palavra de Deus traz essa profundidade para revelar, olha, você precisa melhorar. Quando você começa a ler a Bíblia, você começa a perceber que a gente não está tão crente assim. Aí vem aquela voz mansinha, fala assim, não precisa ler a Bíblia não. 66 livros. Olha o tanto de versículo. Quando o Espírito Santo de Deus diz, você precisa ler. A Bíblia foi escrita para ler. A Bíblia foi escrita para que você e eu não perdemos a oportunidade de lembrar das promessas de Deus que está registrado aqui. Ela é cortante. Além dela ser viva, ela é eficaz e mais cortante que algumas espadas de 2 gumes. Olha só mais uma aqui. Que possui a capacidade de desenvolver em circunstâncias normais e sem ajuda externa. F. Que consegue realizar com perfeição certa função. Ela corta, separa e trata separadamente. A gente precisa aprender, nós que estamos aqui pregando, nós que damos aula, que ministramos aula na escola bíblica dominical e seminário, a gente precisa aprender, principalmente nós, os pregadores, os pastores, os diáconos, precisa aprender, irmãos, que que nós somos divididos, né? Pelo menos é o que a Bíblia fala, que nós somos 3 em 1. Amém? Todo mundo concorda que nós somos 3 em 1? Corpo, alma e espírito. A gente vê pessoas, irmãos, que têm problema psicológico, que às vezes vai para a igreja, e as pessoas estão lá, de repente, é um problema psicológico que tem que ser tratado fisicamente, psicologicamente. E aí, muitas vezes, as pessoas vão para a igreja, chega lá, e aí o pastor, sei lá, quem vai orar por lá, começa a expulsar demônio. Quando, na verdade, não é demônio. Então, a pessoa entra na igreja com um problema e sai com 2. A Bíblia trata, irmãos, a parte psicológica, física e espiritual também. O terceiro objetivo que a palavra de Deus tem poder para fazer, ela é apta. E a palavra apta é bem interessante, o objetivo dessa palavrinha pequena possui uma capacidade para realizar algo. B, ela está pronta para desenvolver funções pelas quais foi determinada. Ela é apta, aqui na parte C, ela foi provada e aprovada para exercer aquilo que foi a ela designado. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante que alguma espada de 2 gumes, e ela é apta. Ela foi provada e aprovada para fazer a função que ela veio para fazer. O profeta Isaías disse que a palavra não volta vazia.
ela vem e faz aquilo que foi determinado para ela fazer. Então, ela é apta para fazer isso. Possui uma capacidade para realizar algo, ela vai realizar. Porque ela é viva, porque ela é eficaz, ela é mais cortante que alguma espada de 2 gumes, e ela é apta. Ela está pronta, né, para desenvolver funções pelas quais ela foi designada. E C, ela foi provada e aprovada para exercer aquilo que foi para ela designado. Ela vem, Deus usa essa palavra nessa noite, e ela vai fazer a função que ela foi determinada para fazer. Ah, mas eu fui na igreja, mas Deus não falou comigo. Deus está falando aqui. Cabe eu e você aceitá-lo, a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque ela é viva. Ela é tão atuante quanto foi quando escreveram o livro lá, o primeiro livro da Bíblia. Ela é tão atuante como ela usou, a palavra de Deus usou a vida de Abraão. Assim ela é viva, ela foi se movendo através de Moisés, através dos profetas, através dos reis, através dos profetas menores, profetas maiores. Ela foi atuante na época da transformação, da transformação do templo para os reis. Depois dos reis, voltou-se para o templo novamente. Ela continua trabalhando como se fosse atuante, como fosse hoje, tão real como ela fosse agora, falando agora. Essa mesma palavra foi a mesma palavra que quando aceitei Jesus, era a mesma palavra. E ela continua fazendo a função dela. Cabe a mim e a você aceitar ou não. Se eu aceitar, vai ser uma bênção. Se eu não aceitar, tudo bem, não tem problema. Só que vai ter que um dia, irmãos, um dia, cada um de nós, a Bíblia fala que a gente vai ter que estar diante de Deus, para poder dizer, mas eu não vi ninguém, aliás, eu nunca ouvi alguém pregar. Deus vai mostrar que teve alguém que pregou para você. E era a palavra tão viva, tão clara, como foi para Moisés, como foi para os profetas, como foi para João Batista, como foi para os apóstolos, como foi para Jesus, como foi para várias igrejas do primeiro século, até aqui, ela continua sendo viva. E ela é viva para trazer vida a mim e a você. Amém? Eu vou terminar. Depois a gente vai fazer um louvor para a gente terminar. Então, a orientação do escritor da carta aos Hebreus é: esforcemo-nos. Do verso 11. Pois por entrar no descanso. Esforcemos para entrar no descanso. A palavra está garantida. A porta está aberta. Quem fez a promessa é fiel. Ele tá de braços abertos para receber. E a palavra vai se cumprir na minha e na sua vida. Ele disse, o próprio escritor da carta aos Hebreus, disse que aquele que fez a promessa é fiel. O próprio apóstolo Paulo, ele disse que eu tenho por certo que aquele que começou uma boa obra em vocês, ele é poderoso para terminar. E é a palavra de Deus que diz isso. E ela continua sendo viva, como se o apóstolo Paulo estivesse falando para mim e para você agora. O Apocalipse parece que, diz um escritor de um livro que eu estava lendo esse dia, que parece que o livro do Apocalipse vai estar secando as letras agora. E tão vivo que ele é. E para encerrar, eu vou contar uma história para vocês que eu vi de uma moça que ela era muito exigente numa universidade, que ela era usada para dar nota, né, finais para os alunos. E ela era muito crítica, muito crítica. E aqueles professores que se achavam que era alguma coisa, ela desmontava eles a respeito da sabedoria dele, de tanta inteligência que ela era. Ela escrevia, reprovava tanta gente, porque ela era muito inteligente. E um dia uma moça que fazia universidade, que fazia faculdade nessa faculdade que essa moça trabalhava, e era crente, e ela convidou essa mulher aí para ir numa igreja, da igreja dela. E ela falou assim, mas o que eu vou fazer lá?
Falei, não, você vai ouvir, o pessoal é bacana, o pessoal é legal, tem um pessoal que canta bem, o pastor prega bem, e vai ser bom, eu gostaria muito que você fosse lá. E com muito custo ela foi para essa igreja. E chegou lá, ela procurou a última cadeira, né? Encostou as costas na parede, empurrou a cadeira, encostou para ninguém estar atrás falando alguma coisa para ela. De lá ela ia anotar tudo o que ia acontecer para reprovar a igreja, para reprovar aquele pastorzinho que estava pregando lá. Só que quando começou o culto, ela viu que tinha algo diferente, que ela nunca tinha visto em lugar nenhum. Usaram um data show, e ela começa a ver aquelas letras das músicas, parecia que era vida, tinha vida, parecia que nascia do nada. E ela começou a achar estranho, mas que negócio que era, eu não conseguia escrever mais nada. Porque as letras que subia, que passava, era algo que estava muito vivo. Parecia alguma coisa que estava viva nos olhos dela. E ela começou a achar estranha, foi passando, e ela ficou ali preocupada, tem coisa errada nesse lugar, eu não estou entendendo nada. Passou os louvores, chegou o pastorzinho lá para pregar, e ela preparou o papel, preparou o caderno, preparou a caneta para reprovar tudo que aquele pastorzinho ia falar. Só que quando ele começou a falar, ela começou a achar estranho, porque ele estava falando exatamente o que ela estava pensando. Não é possível. Será que alguém falou alguma coisa para ele? Será que alguém colocou alguma câmera aqui? Alguma escuta a meu respeito? Porque não é possível que ele não me conhece. Será que a minha amiga contou alguma coisa? Não é possível, é o que eu estou pensando agora. Eu não falei para ela, é algo que eu estou pensando aqui. E quando o pastor falava, quanto mais o pastor falava, mais assustada ela ficava. Foi quando ela ouviu uma voz que dizia assim: hoje é o seu único dia. Ela falou, peraí, não tem ninguém do meu lado aqui? Será que tem algum microfone aqui ligado aqui, próximo? Mas na parede está lisa, não tem lugar. E o pastor continuou pregando, e ela largou o professor, e aquela mensagem, aquela palavra do ouvido dela começou a perturbar. E aquela voz dizia, hoje é o seu último dia. E ela esqueceu de tudo que ela veio fazer lá. E ela ficou tão assustada com aquela voz dizendo, hoje é o seu último dia, você precisa decidir sobre o futuro da sua vida. E terminou o culto, ela assustada queria ir embora, e a moça falou, não, vem cá, vamos conhecer o pastor, vem aqui conhecer os meus amigos. E ela perturbadíssima, porque aquela voz entrou na mente dela de um jeito que ela não conseguiu se livrar daquela voz, dizendo, hoje é o seu último dia. E aí, aí a amiga dela falou, a igreja vai fazer um retiro espiritual, e nesse retiro espiritual, é bem legal, porque vai bastante gente, tem brincadeira. Você vai com a gente? Ela falou, não, eu não, pelo amor de Deus, não vou não. Não, mas você pode ir sim, porque já está reservada a sua vaga lá, inclusive está até paga. Ela lutou, mas acabou indo. Só que ela chegou lá e achando que ela era alguma coisa. Quando ela chegou lá, ninguém deu atenção muito para ela. O culto, as brincadeiras, todo mundo largou ela lá, e ela, não é possível, eu sou uma pessoa importante. E aquela voz dizia novamente, hoje é a sua única oportunidade. E começou o culto. E quando começou o culto, usaram novamente o data show e aquelas letras incomodavam ela demais, parecia que tinha vida naquelas letras. Ela nem sabia mais quem era ela. E teve um momento que ela pediu que o pastor e a mulher do pastor viessem orar por ela, porque ela estava perturbada. Então eles vieram, oraram, deixaram ela sozinha. Não é possível que as pessoas estão me desprezando desse jeito. Até que a amiga dela perguntou para ela, o que está acontecendo? Ela falou, também não estou entendendo. Porque eu estou aqui, parece que ninguém me vê. E eu estou perturbado, estou preocupado. Tem uma voz que me diz que hoje é o último dia. Ela disse, é fácil. É só você dizer assim, eu quero aceitar Jesus como seu Salvador, que essa voz vai sumir da sua mente. E você vai saber a alegria que você vai sentir quando você se render a Ele. É Ele que está te chamando para uma nova vida. E quando ela, no culto seguinte, ela aceitou Jesus como Salvador. Aquela voz não era mais aquela voz dizendo assim, hoje é o último dia. Aquela voz dizia assim, eu estou contigo por onde quer que andares. E aquela voz começava a dizer para ela, eu usarei você como testemunha dos meus poderes, das minhas testemunhas, dos meus milagres. Ela saiu dali decidida
a servir o Senhor. Largou tudo a vida dela. E hoje é uma pastora que prega, irmãos, eu não lembro o nome dela agora, mas é uma mulher que prega demais. Ela rejeitou toda essa vida que ela achava que era alguma coisa. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus ela é viva. Ela é eficaz. Ela é mais cortante que alguma espada de 2 gumes. E ela é apta para discernir os pensamentos dos corações. E essa palavra, a mesma palavra que essa moça ouviu, é a mesma palavra que está sendo pregada aqui. Cabe a mim e a você aceitá-lo ou não. Amém? Sabe como que você vai vencer as suas lutas? Quando você usar a palavra de Deus como uma espada de 2 gumes. Paulo, para falar sobre a igreja de Éfeso, que ia acontecer uma grande batalha, uma grande luta, ele disse que a igreja deveria buscar as armaduras de Deus. E uma das armaduras de Deus era a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. As outras armas eram todas as armas de proteção. A única arma que o soldado deveria ter para ataque era só a palavra de Deus, que era considerada uma espada de 2 gumes. Curta, né? Era uma espada curta, muito próximo, está muito perto. É comparado a uma adaga, né? Que é uma ferramenta, uma espada muito curta, para que o soldado chegue muito próximo e ferir no lugar certo. Fique de pé, por favor. Irmãos, como é precioso conhecer a nós mesmos. Somos salvos? Estamos vivos em Cristo? Somente será que nós somos salvos mesmo? Será que nós estamos vivos em Cristo? Quando você começar a ler a palavra de Deus, começar a estudar a palavra, você vai perceber se você está vivo ou não. Se você é salvo ou não. Ou se você precisa de salvação ou não. Porque a palavra de Deus ela é viva. Quero que você saia daqui entendendo isso. Que a palavra de Deus é. Amém, irmãos? Não estão aí? A palavra de Deus ela é viva. A palavra de Deus ela é mais cortante que algumas espadas de 2 gumes. A palavra de Deus ela é apta. Se você e eu permitirmos que Deus use essas 3 ferramentas, você vai ver que a nossa vida, a sua vida vai mudar tremendamente. Feche seus olhos, por favor. Eu não sei se tem alguém nessa noite aqui que de repente Deus falou ao seu coração a respeito dessa palavra que é viva, que ela é eficaz e que ela revelou nessa noite que você não é tão o que você pensa. E talvez ele tenha trazido à sua mente que você precisa se achegar a Deus. Como o próprio escritor da carta, ele preocupado, não deixe de congregar como é costume de alguns. Eu não sei se tem alguém que aceitou Jesus e por algum momento se afastou, mas de repente Deus chamou você nessa noite e falou que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante que algumas espadas de 2 gumes. Você entendeu que ela consegue discernir os pensamentos do teu coração. O que você está pensando agora? Será que está de acordo com os pensamentos de Deus? Será que o que você está pensando para o seu futuro é o que Deus planejou? E se de repente Jesus voltar, como nós cantamos aqui, será que você vai subir mesmo? E quando você morrer, será que você vai para o céu ou para o inferno?
Será que você tem conhecimento disso? Você sabe o dia que você vai morrer? E quando você morrer, você vai para onde? E quando a morte chegar, o que você vai dizer para ela? Você tem consciência que existe os céus e a terra? Aliás, você tem consciência que existe o céu e o inferno? Existe céu e existe inferno. E para onde nós iremos? Para onde você vai? Você quer ter a certeza para onde você vai depois, um dia você morrer? Jesus dá essa garantia. Que depois da morte, há uma vida eterna com Cristo. Ele promete isso. E dá para viver uma vida boa aqui como crente ainda. Dá para ter uma vida de descanso aqui ainda.